amados, em nosso vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre oração. Eu estava relendo esse livro aqui que eu tenho há muito tempo, ele é da editora CPAD, Guia Básico da Oração, ele é do Estevão Ângelo de Souza. Eu não sei se ele ainda está à venda na CPAD, mas você pode procurar pelo título Guia Básico da Oração. E é um livro muito bom. Eu acho que todos aqueles livros que falam um pouco sobre oração, vale a pena que nós aprendamos mais, leamos mais para que possamos colocar em prática. E eu estava relendo esse livro e um tópico dele me chamou a atenção e eu falei, eu preciso compartilhar isso com as meninas porque é muito importante. E é justamente quando ele mostra 7 aspectos da oração que Jesus nos apresenta durante os evangelhos, onde Jesus fala sobre oração, onde Jesus fala sobre quando, onde orar. Então eu queria dividir com vocês esses 7 princípios que a gente precisa considerar para colocar em prática em nossa vida de oração. E o primeiro princípio que ele aponta é a oração no secreto. Eu tenho certeza que quando nós falamos sobre orar no secreto, imediatamente vem à nossa mente quando Jesus diz: e quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, que o seu Pai que está em secreto, ele vê o secreto e te recompensará. É importante que nós oremos em grupo, é importante que nós oremos em comunidade, na igreja, em família, mas é muito importante também que desenvolvamos o hábito de orar no secreto. É no secreto que nós desenvolvemos o nosso relacionamento de intimidade com o Pai. É no secreto que nós vamos ter mais discernimento sobre aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então não podemos negligenciar esse princípio da oração, de orarmos no secreto. O segundo princípio que ele apresenta é a oração na madrugada. Com certeza a oração na madrugada é desafiadora para muitas de nós. Muitas de nós, quando vai deitar à noite na cama, simplesmente apagam de tão cansadas que estão. Só que Jesus mostra em diversos momentos da sua trajetória que ele se retirava para orar na madrugada. E esse aspecto é muito importante porque é durante a madrugada, tem até uma frase que diz assim: na madrugada a fila é menor. Isso não é verdade. Nós não enfrentamos fila para falar com Deus em momento algum do dia. Mas é porque na madrugada as interferências nossas no nosso tempo, no nosso mundo, elas são praticamente nulas. A gente não vai ter telefone tocando, não tem barulho na rua. Então é um momento mais quieto que nós podemos tirar para estar na presença do nosso Salvador. O terceiro ponto que nos é apresentado é a oração a noite inteira. Quando nós analisamos os evangelhos, vemos que Jesus tinha momentos que ele saía para orar e ficava em oração durante toda a noite. Nós sabemos como é difícil para nós quando tem as vigílias na igreja, que nós precisamos ir participar da vigília e passamos aquele período da noite inteira na presença do Senhor. É difícil porque a gente vai ter que lutar com o sono, mas cada um de nós que já participou de uma vigília sabe como é incrível quando você sai do seu período da vigília e você sente assim como um renovo espiritual, uma força espiritual muito grande. Então sim, devemos dedicar o maior tempo possível que conseguirmos a oração. Claro que você não vai conseguir fazer isso todas as noites e Jesus não espera que você faça isso sempre. Mas por que não fazer isso uma vez ou outra? Ou conseguir dedicar o máximo de tempo à oração. Sim, orar a noite toda é muito benéfico para a nossa vida espiritual. O quarto ponto, e esse eu quero ler alguns trechos que eu marquei aqui no livro para você, é a oração em ocasiões de emergência. A gente lembra, eu não sei se você vai lembrar junto comigo, mas uma das ocasiões na vida de Marta e Maria de emergência foi quando seu irmão estava doente. Elas chamam Jesus para orar por ele, para vir interceder pela vida dele. E Jesus demora e quando Jesus chega, Lázaro já havia morrido. Mas nesse momento específico Jesus ora. E Jesus não precisa orar muito. E eu marquei aqui uma frase interessante que diz: podemos entender que quem ora fora das emergências, ora muito. E nesses momentos difíceis, não precisa orar muito para ser atendido. Jesus já tinha uma vida inteira de oração.
Jesus já tinha ensinado que era importante orar no secreto, era importante orar na madrugada, era importante orar a noite toda. Então, quando ele se vê naquela situação diante do sepulcro de Lázaro, ele não faz uma oração longa. Ele simplesmente faz uma oração curta e é atendido. Então isso me marcou muito. Muitas vezes nós deixamos para orar somente quando a emergência chega em nossa vida. Então nós precisamos ficar ali batalhando, lutando, insistindo, porque não cultivamos uma vida de oração para que quando a emergência chegar, nós temos a convicção de que temos uma estrutura de oração e que Deus vai nos atender nesse momento. Outra parte que eu marquei aqui e quero compartilhar com você diz o seguinte: Jesus tinha um estilo de vida que sabia distinguir as coisas urgentes das importantes. Na sua agenda, oração era algo importante, de modo que ele conseguia enfrentar as coisas urgentes quando e onde elas surgissem. Isso é muito profundo. Nós muitas vezes colocamos a oração na nossa agenda como se ela fosse algo assim, se der para fazer, a gente faz. Quando na verdade a oração tem que ser algo importantíssimo, fundamental na nossa agenda, no nosso dia a dia. Então, minha amada, que você pegue esse princípio da oração para que você saiba que a oração ela é muito importante. E quando as urgências aparecerem, as emergências surgirem, você vai ter condições de lutar em oração por elas, porque você já vem construindo um relacionamento sólido de oração com Deus. O quinto ponto é oração em momentos de tentação. Nós sabemos que na nossa caminhada cristã a tentação ela vai surgir e nós precisamos estar com uma vida de oração sólida, com comunhão profunda com o Senhor, para que consigamos resistir à tentação. Precisamos desenvolver uma vida de oração que consiga ser sincera com Deus e apresentar a Ele os nossos momentos de tentação, buscando nele o escape. O sexto ponto é oração de agradecimento. O próprio Senhor Jesus deixou registrado muitas orações que ele faz, onde ele menciona o agradecimento. Aqui eu marquei um versículo quando Jesus diz: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Em muitos trechos de oração, nós vemos Jesus agradecer a Deus. Nós precisamos cultivar uma vida de oração que também manifesta a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito e ainda fará em nossas vidas. Nós sabemos como a gratidão move o coração de Deus e muitas vezes nós ficamos tão focadas em orar por aquilo que ainda não temos que esquecemos de agradecer a Deus por aquilo que já recebemos. Às vezes nós passamos tanto tempo pedindo, buscando, batalhando por algo que nós estamos desejando e quando Deus nos concede aquilo que estamos pedindo, simplesmente passamos para o próximo pedido e não lembramos de agradecer a Deus por aquilo que Ele nos deu. Lembra aquela passagem dos 10 leprosos? Os 10 receberam a cura, mas apenas um voltou para expressar gratidão ao Senhor. E aquele que voltou para expressar a gratidão foi aquele que, além da cura, recebeu o perdão dos seus pecados. Então, minha amada, nunca esqueça de acrescentar na sua vida de oração a oração de gratidão. E o último ponto que o autor coloca sobre a oração é a oração que intercede, a oração de intercessão. Aqui ele fala que interceder significa pedir por outrem, rogar, suplicar, intervir em favor de alguém. E o interessante, essas palavras também têm a ver com a condição de quem intercede e revelam que ao que intercede é preciso que tenha uma condição necessária de comparecer diante do Pai. Quando você se coloca na posição da oração de intercessão, de clamar a Deus pela vida de alguém, pela causa de outra pessoa, a sua condição espiritual ela é muito importante. Você tem que ter esse acesso livre ao Pai, você tem que ter essa construção de vida de oração. Isso é muito importante. A oração de intercessão, ela também deve fazer parte da nossa vida. Nós vemos vários pontos da Bíblia onde o Senhor menciona que devemos orar pelas autoridades, que devemos orar por aqueles que nos governam, que devemos orar pelos filhos, pelos enfermos, pela igreja.
Temos uma lista, minha amada, de pessoas e situações pelas quais devemos apresentar ao Pai. Muitas vezes estamos tão focadas apenas nos nossos problemas, nas nossas próprias situações, nas nossas lutas diárias, que esquecemos de clamar a Deus por outras pessoas. Então, que esses 7 pontos possam despertar no teu coração o desejo de colocar a tua vida de oração cada vez mais diante do Pai. Se eu não me engano, é Charles Spurgeon que fala: ore até você conseguir orar. A oração, ela sempre vai ser um desafio na vida de cada um de nós, porque nós lutamos com a nossa carne quando vamos estar em período de oração. Mas, minha amada, persevere, continue tentando, lutando e orando, porque você vai conseguir cada vez mais aprimorar a sua vida de oração. Que Deus possa tocar nos nossos corações e despertar em cada uma de nós essa semente da oração, para que nos tornemos mulheres que são guiadas realmente pela mão do Senhor e que estão sensíveis à sua voz. E saiba que uma das formas melhores de nós nos conectarmos com Deus e ouvirmos sua direção é através da oração. Eu espero muito que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você já conhecia esse livro. Você tem algum livro de oração para me indicar? Deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de conferir a tua sugestão e poder acrescentar mais sobre conhecimento sobre oração através das indicações que você me fizer. Não esqueça de avaliar o vídeo antes de ir embora, isso é muito importante. É só você apertar no botãozinho de avaliação, que isso vai fazer com que o YouTube entenda que o conteúdo do canal é relevante e que eu também saiba que você está gostando do conteúdo do canal. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Mais de 80% das visualizações do nosso canal são de pessoas que não estão inscritas no canal. Então, tira um tempinho, faz a tua inscrição e ajuda o nosso canal a crescer como uma família de mulheres que estão unidas para crescerem no reino e para serem mulheres segundo o coração de Deus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!